Imagina que você fez uma compra de uma coisa que você realmente esteja precisando com urgência. Daí você escolhe uma modalidade de frete que é um pouco mais caro, mas promete uma entrega mais rápida, ou seja, um serviço mais eficaz. Chega o dia da entrega, você não sai de casa, você deixa tudo o que você ia fazer para depois, não sai de casa, usa o banheiro de porta aberta com o máximo medo que você pode ter. De repente, chega a notificação no seu celular. Carteiro não atendido. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que não tem concorrente no Brasil. Sim, o Correios não tem concorrente. Não tem uma empresa concorrente que faça frente ao Correios aqui no Brasil. E mesmo assim conseguiu fechar no ano passado, 2025, em apenas um ano, um prejuízo de mais de 8 bilhões de reais. Mas antes de mais nada eu quero pedir o seu like e a sua inscrição. Sabia que 95% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas? Não custa nem R$1, ninguém fica te enchendo o saco, ninguém vai te incomodar, não vai chegar e-mail, não vai chegar mensagem, nada. Você vai apenas fortalecer o nosso canal. A cada 200 pessoas, uma é inscrita e você está aí assistindo e não se inscreveu, né? Então se inscreva e fortaleça o nosso canal. E aí pessoal, eu sou o Wagner e eu acho que é a primeira vez que aqui no YouTube um vídeo vai falar com todo mundo que teve contato com o assunto do vídeo, que no caso desse é a empresa Correios, que opera na modalidade fretes, né, entrega de correspondências e mercadorias aqui no Brasil. Eu posso falar isso com bastante propriedade porque eu tenho contrato com os Correios há mais ou menos de 3 para 4 anos, nós temos contrato com os Correios. Porque por mais que eles sejam muito ruins, ainda assim aqui no Brasil, pelo fato deles não terem uma concorrência direta, ainda assim é a única empresa que consegue chegar em cantos que outras empresas não chegam. Então eles conseguem chegar do jeito deles, mas chega. Então a gente acaba sendo meio que refém desse serviço, dessa empresa que tem um monopólio. Sim, eles não podem ter concorrência aqui no Brasil por causa de estatais, umas coisas que eu não sei explicar aqui, sou bem leigo quanto a isso, mas por ter contrato eu sei, eles não podem ter concorrente, eles não têm concorrente e mesmo assim eles finalizaram o ano passado aí com o seu caixa com mais de 8 bi de prejuízo. E hoje eu vou falar para vocês aqui de algumas situações que nós passamos aqui na empresa através do nosso contrato com os Correios. Então essa nossa proximidade faz com que algumas situações nós passemos aqui e sirva de lição para você e de alerta para você que está querendo contratar essa empresa para fazer, para participar da sua operação. Recentemente uma cliente nossa que mora em São Paulo e tem familiares em Moçambique, ela mandou uma mensagem para a gente e falou assim, olha, eu estou interessado no seu produto, eu quero mais do seu produto, só que eu tenho viagem depois de amanhã para Angola. Vocês conseguem me entregar aqui em São Paulo? Eu fiz a cotação e fiz ali o mapeamento desse percurso e eu vi que se eu pagasse o Sedex 12, que é a modalidade de 12 horas do Correios, a mercadoria chegaria no outro dia, ou seja, eu teria ainda um dia de margem de erro para atender essa cliente. E eu contratei esse serviço, o Sedex 12, a modalidade mais cara, que teoricamente teria que ser a mais eficiente. Pois bem, o produto não chegou até hoje. Isso já tem semanas que aconteceu. A minha cliente foi embora, eu reembolsei ela porque ela não tem culpa de nada e a mercadoria simplesmente sumiu, conforme está esse print aqui na tela de uma manifestação que eu abri. Eu vou até ler aqui porque eu acabei esquecendo tudo que eles falaram, mas basicamente eles disseram o seguinte, olá. Após o prazo de entrega previsto, o objeto postal em qual não foi localizado no fluxo postal, motivo pelo qual, inicialmente, pedimos desculpa pelo ocorrido. Ok, pede desculpa para minha cliente, explica para minha cliente que a culpa não foi nossa, me paga o valor da compra que a cliente teve o reembolso e com certeza ela teria porque ela não teve culpa de nada. Vai explicar isso para minha cliente? Então, é sempre esse jogo de empurra com a barriga, nós vamos resolver, estamos pedindo desculpa, ai, perdão pelo ocorrido, é sempre assim. E uma outra manifestação que eu abri também, eles me responderam dessa forma. Olá, informamos que o objeto postal em questão foi entregue, conforme dados disponíveis no sistema de rastreamento. Pois bem, essa cliente aqui, ela mora na cidade X. A cidade X é meio que fosse um distrito da cidade Y, é uma cidade que
ela tem vínculo com outra através de distritos, né? Como se fosse São José do Rio Preto, Schmidt, essas coisas, né? E o objeto ele foi entregue sim, só que na outra cidade. E eles responderam para mim que o objeto foi entregue. Até hoje também não vi a cor da mercadoria, pedi para a cliente me passar um endereço alternativo e nós postamos outro produto, né? outro kit do produto para ela. E aí sim, ela recebeu na casa dela, mas esse produto, nós perdemos o produto, não chegou até hoje e nós pagamos o frete. Outra coisa que acontece muito também, olha só, nós postamos as nossas mercadorias, os nossos produtos, nós temos 3 produtos, nós postamos o produto aqui de Curitiba e daqui a gente manda para o mundo todo, ok? Quando eu faço a cotação do frete e faço a postagem, eu estou postando na agência que nós temos contrato com destino final o endereço da cliente, seja a casa dela, seja o trabalho ou algum endereço de alguém que esteja na casa para receber a mercadoria. Em muitos casos acontece, eu vou até colocar na tela para vocês aí, acontece que o rastreio ele dá baixa dessa forma aqui, ó. Objeto aguardando retirada no endereço indicado. O que isso significa? Eu paguei o frete aqui de Curitiba até a casa da cliente ou até o endereço que a cliente deseja receber, a Rua Maria Joaquina 123, bairro Santa Lúcia. E o objeto nem sequer sai na rua para ser entregue. Ele chega na agência e por lá ele fica. E se a cliente não busca entre 6 e 7 dias, a mercadoria volta para mim e eu tenho 2 escolhas. Reembolso a cliente e perco a venda e perco esse frete que eu já paguei, ou eu pago outro frete e diminuo a minha margem de lucro por culpa do Correios. Outra coisa que acontece também é isso aqui, ó. O objeto ele fica aguardando retirada no endereço indicado, porém você percebe que não tem atualização no rastreio. Objeto postado, objeto aguardando retirada. 2 coisas aqui. O objeto ele não foi entregue no endereço que eu paguei para ser entregue, tá? A cotação é feita no endereço da cliente, para o endereço da cliente. E no meio do trajeto não tem atualização. O objeto é postado e ou é entregue ou não é entregue. Então a cliente não sabe que dia que vai ser entregue, a hora que vai ser entregue, se está na rua para ser entregue, se perdeu a mercadoria. E isso faz com que nós aqui tenhamos que dar muitas explicações para a cliente de que é o sistema do Correios. Então isso também atrapalha demais a gente aqui. Outra coisa que acontece muito, inclusive já aconteceu comigo aqui no nosso escritório, tá? Você acompanha o rastreio, não tem atualizações constantes, mas de vez em quando aparece: o objeto saiu para entrega ao destinatário. E aí você fica de prontidão, né? Você fica ali de plantão esperando o objeto ser entregue. E aconteceu comigo, não foi só uma vez, de eu estar esperando, estar no local, não arredar o pé e de repente dá baixa como carteiro não atendido, ou seja, o carteiro foi até o local, bateu palma, chamou, fez de tudo e não foi atendido. Isso não aconteceu, porque eu saí aqui no portão e não tinha um carro do Correios aqui na rua. Então, essas são coisas que acontecem e a gente acaba pagando o preço por uma empresa incompetente. Aqui na agência que nós temos contrato, o pessoal é muito bacana, é muito gente boa, resolve tudo pra gente, nós temos contato direto, só que sai daqui, praticamente você fica contando com a sorte e com a boa vontade dos profissionais que muitas das vezes, não sei se por pirraça, saco cheio ou descontentamento com salário ou condições de trabalho, não fazem o trabalho direito. Nós aqui já tentamos fazer contrato com várias empresas. Recentemente nós tínhamos contrato com a FedEx, que é a antiga Expresso Mercúrio, que passou a ser TNT Express e depois virou FedEx. Uma empresa excelente, viu? Só que eles, no começo do ano agora de 2026, eles encerraram as atividades domésticas aqui no Brasil. Então eles pararam de fazer entrega de empresa para pessoas apenas pelo e-mail que chegou para mim, eles estão fazendo transferência de armazém, ou seja, estão trabalhando apenas com frete grande, com caminhão fechado, vamos dizer assim, com fretamento exclusivo, e não estão mais fazendo essas entregas de empresa para pessoas, né? E nós buscamos várias alternativas, Rodonaves, Jadlog, Braspress, DHL, e nenhuma dessas empresas consegue atender todo o Brasil com a mesma modalidade rodoviária. Algumas querem mandar aéreo e aí não tem condições de pagar o frete, e outras empresas não atendem alguns setores ou algumas regiões de algumas cidades. Então, por isso, infelizmente,
a gente acaba ficando refém dessa empresa que oferece um serviço muito porco. Agora eu quero saber de você, você já passou por algum tipo de situação chata com os Correios? Você já foi, entre aspas, tá, enganado pelo rastreio? Você estava em casa e o objeto não foi entregue porque no rastreio está que você não estava em casa ou o seu endereço estava incorreto? Diga aqui nos comentários, deixe o seu like que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo, uma pessoa que você gosta e a gente se vê no próximo vídeo.